Sismírese. A cirurgia robótica explodiu. Começou na pesquisa militar, chegou ao Brasil em 2008 e cresceu mais de 400%. Da NASA para o sistema público de saúde e o sistema privado de saúde brasileiro. A incorporação da cirurgia robótica no rol da ANS passa a incluir a cobertura da prostatectomia com robótica a partir do dia 1º de 2026. Nesse vídeo eu quero explicar para vocês uma jornada da história da cirurgia robótica que começa na década de 60 nos Estados Unidos, com a sua execução no ser humano nos anos 2000 com a prostatectomia robótica e a sua inclusão no rol de tratamentos brasileiros desde 2008 e agora culminando com a inclusão da cirurgia robótica de próstata no SUS e nos convênios a partir do dia 1º de 2026. Então, fica comigo até o final que eu tenho certeza que você vai entender muito mais sobre o que já aconteceu e o que nós vamos ter pela frente nos próximos anos. Bom, pessoal, se você não me conhece, eu sou Bruno Benigno, cirurgião, urologista, atuo e trabalho aqui em São Paulo. Sou diretor da minha clínica UroOnco e atuo no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Nós temos aqui no nosso canal mais de 1000 vídeos gratuitos sobre temas urológicos e você pode ficar à vontade para se inscrever e navegar aqui pelo conteúdo. E hoje eu vou falar sobre cirurgia robótica no Brasil e a sua recente aprovação no sistema privado e também aprovação no sistema público, né? Como é que vai ser isso? Mas antes eu quero contar para vocês um pouco da história da cirurgia robótica no Brasil e no mundo. Bom, então tudo começa ali na década de 60, né, com uma parceria tecnológica da NASA com o governo americano. E eu vou contar essa história para vocês de várias formas aqui. Primeiro a parte técnica da coisa e depois um pouco de histórico que eu participei particularmente, porque em 2011 foi meu primeiro contato com o console de cirurgia robótica, eu fiz a certificação em 2013. Então, uma parte dessa história aí eu pude presenciar aqui como urologista brasileiro. Então, vamos em frente? Então, esse conteúdo é destinado para pacientes não médicos, né? Então, interessados em conhecer essa história fascinante da cirurgia robótica e a sua adoção no Brasil. E quem quer entender um pouco mais? Bom, eu vou falar para vocês sobre a origem da cirurgia robótica, de uma parceria ali dos militares com a NASA nos Estados Unidos, como a tecnologia chegou no Brasil e evoluiu desde 2008, quais são as diferenças básicas entre a cirurgia robótica, a cirurgia laparoscópica e a cirurgia aberta, falar do marco regulatório da Agência Nacional de Saúde, que foi publicado no ano passado, em quais casos você teria direito para uma cobertura de cirurgia robótica no Brasil e como a experiência do cirurgião e a sua curva de aprendizado vão influenciar diretamente aí nos resultados. Bom, então, esse conteúdo ele é importante para que você entenda que a tecnologia ela é apenas uma parte do tratamento, né? O robô ele não executa absolutamente nada de forma autônoma, ele simplesmente reproduz os movimentos do cirurgião, então ele é uma ferramenta. Tá? A ideia também é que você consiga chegar numa eventual consulta que você vai ter no futuro, entendendo um pouco mais sobre como é feita uma cirurgia robótica e quais são os passos que você tem que fazer para ter acesso a esse tipo de tecnologia. Lembrando que a decisão é sempre compartilhada entre médico e paciente e é importante você saber exatamente o que está acontecendo no seu corpo. Bom, voltando aqui para o nosso slide, então essa história ela começa na década de 60, numa parceria da NASA com um laboratório da Universidade de Stanford, na Califórnia. E dessa parceria, com o propósito de fazer manutenção de equipamentos sem a presença física do humano, né? Apenas um braço executando uma tarefa de manutenção ou mesmo uma cirurgia, um procedimento à distância. E dessa parceria nasce a DARPA, que era um braço do Pentágono que foi fomentado pelo governo americano a partir da década de 80, exatamente para trazer isso tanto para uso militar e descobrir um uso civil, tá? dessas tecnologias. E o robô que a gente opera hoje, na verdade, ele não teve uma intenção, não existiam médicos desenvolvendo os primeiros robôs, né? Isso foi uma tecnologia que foi trazida para uso civil. Então, essa parceria da DARPA trouxe o conceito de telepresença, que seria levar a mão de um cirurgião para uma área de batalha, para uma área de trauma, para que aquele soldado
pudesse receber os primeiros cuidados. Então, quando a gente olha para a história da robótica, hoje, a gente revivendo a telecirurgia, ela sempre foi, né, lá atrás, quando a gente começou a pensar na primeira cirurgia robótica, ela já foi pensada na modalidade de telecirurgia. Então, é assim, um dado interessante. Bom, então aqui da guerra para a sala de cirurgia. Em 1985, foi iniciado um projeto com um robô chamado robô Pullman, tá? Pullman 560. E foi a primeira vez que um equipamento robótico retirou um tecido de um ser humano, através de uma biópsia cerebral que foi guiada por tomografia. E foi uma prova conceito, né? Foi um sucesso. Isso foi em 1985. Nos anos 90, a DARPA estimulou e fez a criação, ajudou a criação de outras duas empresas. A ESOP, que era um braço que tinha uma câmera que respondia a comandos de voz, e existia uma outra empresa que tinha um console chamado Zeus, que era um console de braços. Então eles viram, poxa, a gente tem uma empresa que era a ESOP, tinha a câmera, e outra empresa desenvolveu o braço. Poxa, será que a gente não pode se unir e fazer algo compartilhado? Né? Então foi aí que em 2000 há a consolidação dessas duas empresas e o FDA aprova, né, o sistema Da Vinci com a visão tridimensional de braços articulados. E no ano seguinte foi feita a primeira telecirurgia da história, de Nova York para Estrasburgo, na França, né? Foi a realização de uma cirurgia de retirada de vesícula. Então essa marca como a primeira telecirurgia da história da humanidade, 2001. Bom, passa o tempo, a tecnologia ela se difunde nos Estados Unidos, a primeira robótica ali foi em 2000 e de lá para cá já são mais de 6 mil consoles instalados nos Estados Unidos. Só para você ter uma ideia, no mundo inteiro tem 11 mil consoles, no Brasil nós passamos agora de 150. Então veja a discrepância, né? E sendo que os Estados Unidos tem 300 milhões de habitantes e nós temos 204 milhões. Então é uma desproporção muito grande da densidade de equipamentos. E a história no Brasil começa em 2008, com a chegada do primeiro robô no Hospital Israelita Albert Einstein. No mesmo ano, o Hospital Sírio-Libanês também adquire o equipamento. O Einstein faz a primeira cirurgia robótica no Brasil, só que nessa época os consoles de cirurgia robótica eles não tinham essa definição de imagem que a gente tem hoje. Houve um avanço muito grande e rápido e não existiam cirurgiões com ampla experiência em cirurgia robótica no Brasil. Então isso foi uma barreira na adoção. Além disso, o custo de uma cirurgia robótica em 2008 era praticamente proibitivo para um brasileiro assalariado médio, né? Era uma coisa inalcançável. Então eram poucos equipamentos, cirurgiões ainda em curva de aprendizado e o custo extremamente alto nessa época. Bom, o meu primeiro contato como urologista veio em 2011, quando eu ainda era estudante do segundo ano de urologia, né, na residência, quando eu fui para um congresso nos Estados Unidos, em Washington, e tive o contato com o primeiro console de cirurgia robótica. Então lá fiquei fascinado, já gostava muito de cirurgia por vídeo, mas sabia que aquilo ali era o caminho. E aí em 2013, eu já de volta ao Brasil, fiz o meu programa de treinamento em cirurgia robótica em uma das instituições aqui do Brasil muito conhecidas, que é o AC Camargo Cancer Center, e foi o primeiro programa de cirurgia robótica nacional, treinamento em oncologia. Então hoje eu estou com 45 anos, eu peguei eu sou a geração que treinou nos 3 tipos de cirurgia. Eu comecei a operar próstata com cirurgia aberta, fiz a transição para a cirurgia laparoscópica e no meio da jornada já adaptei para a cirurgia robótica. E aí em 2013 eu faço esse treinamento formal. Em 2014 eu fui contratado nesse hospital, no AC Camargo, onde eu fiquei até 2019 só tratando pacientes com câncer. Em 2014 eu tiro meu brevet, vamos colocar assim, né? A certificação em cirurgia robótica e comecei a minha curva ali de aprendizado num centro de alto volume aqui no Brasil. Bom, e hoje, em 2026, a gente já passou a marca de 160 consoles instalados no Brasil. Lembrando que nessa época que eu tive meu primeiro contato no Brasil, que foi 2013, nós tínhamos apenas 5 consoles instalados no Brasil. Então era algo absolutamente nichado no Brasil, era totalmente assimétrico. Né? Tanto que com essa formação na época eu nem tinha possibilidade de sair de São Paulo para ir para outra cidade. E realmente era uma formação que eu só conseguiria exercer essa habilidade se eu ficasse aqui na cidade de São Paulo. Tá? Então esse foi um dos motivos também, além de gostar muito de São Paulo, mas esse foi um dos motivos aí de ter estabelecido a minha vida aqui. Bom,
Por que operar então com um robô? Qual que é a grande vantagem? Então aqui eu quero chamar a atenção para vocês. Ó, a mão humana é uma mão que é do tamanho da minha, né? Tamanho médio. Ela tem aqui 7 eixos de movimento. O robô ele vai dar para a gente 360 graus de movimento e 16 combinações diferentes de posicionamento da pinça. Outro ponto, a pinça robótica ela é fina, ela lembra um calibre de uma caneta Bic. Então ela provoca menos trauma. Então esse foi o grande avanço. E essa pinça que vocês estão vendo aqui é o que a gente chama de endo-wrist. O endo-wrist é exatamente esse mecanismo patenteado de movimentação em vários eixos. Isso aqui revolucionou, porque lembra, até então os robôs eles só mexiam pinças retas. Não tinha esse mecanismo de polias que fazia o robô movimentar. Então isso aqui foi um grande avanço na cirurgia, porque foi a primeira vez que o cirurgião foi capaz de reproduzir os próprios movimentos da mão e com capacidades ampliadas dentro da cavidade abdominal do paciente. Tá? Além disso, o robô trouxe para a gente a possibilidade de enxergar em 3 dimensões dentro da barriga do paciente. Por quê, pessoal? Lógico, se eu estou com o abdômen do paciente aberto, eu estou vendo em 3 dimensões, eu estou vendo com o meu olho. Mas, se eu estou fazendo uma cirurgia por vídeo, agora eu passo a enxergar através de uma televisão, que é uma visão bidimensional. Então, você ganhou a questão de conseguir entrar na cavidade abdominal com uma câmera na cirurgia por vídeo, mas você perde a visão 3D na cirurgia por vídeo. E o robô, ele traz para a gente essa possibilidade de novamente enxergar em 3 dimensões dentro da cavidade, e de forma ampliada, 16 a 20 vezes. Essa pinça que é patenteada do robô, que chama endo-wrist, ou seja, o punho endoscópico, né? Filtro de tremor, o equipamento ele filtra microtremores da mão do cirurgião e, claro, os resultados começaram a aparecer. Menos dor no pós-operatório, menos sangramento, menos tempo de internação hospitalar, recuperação mais rápida do paciente às suas atividades do dia a dia e os resultados de retorno mais rápido da continência, do controle da urina e da ereção. Por quê? Porque o cirurgião passou a manipular de forma mais delicada esses tecidos. Então, o robô ele não trouxe um aumento na chance de curar o câncer. Isso a gente já conseguia com a cirurgia aberta, não foi isso. O robô ele trouxe um ganho de eficiência, ele trouxe um ganho de resultados funcional e o tempo em que o paciente fica afastado de suas atividades. E, recentemente, novos consoles vêm chegando ao mercado mundial, não só ao mercado brasileiro. Até então, por 20 e poucos anos, quem dominou o mercado foi o robô Da Vinci, da empresa norte-americana Intuitive, e é o padrão utilizado mundialmente. 98% de todos os cirurgiões do mundo são treinados, inclusive eu, são treinados com essa plataforma. Há 3 anos atrás, fiz também um treinamento, chegou no Brasil, uma outra plataforma de multibraços, a gente chama de multiporte, que é o Hugo, muito parecido com o robô Da Vinci, também da americana Medtronic. E depois a britânica Versius traz um conceito diferente com um robô e tem várias torres, ao invés de ser uma torre com vários braços, o Versius ele traz a possibilidade da cirurgia robótica, cada braço na sua torre separada, dando mais versatilidade e diminuindo custos para quem adquire esse robô. Então essa guerra de inovações ela veio democratizando aí o acesso e isso está trazendo inclusive novos entrantes. Aí que entra os nossos concorrentes e amigos, parceiros aqui comerciais, os chineses. No ano passado, aqui no meu canal, eu tenho um vídeo que mostra para vocês, eu fazendo ali o test drive do robô Tomai, né? O robô Tomai é um modelo multiporte chinês que traz uma economia de custo de 60% em comparação ao modelo consolidado, que é o Da Vinci, com as mesmas funcionalidades, filtração de tremor, visão tridimensional, os braços com endo-wrist, praticamente tudo. Muito do que a gente está vendo nos carros elétricos hoje, eu posso dizer para vocês que a gente está vendo nos consoles de robô, né? E isso traz uma boa e saudável concorrência para o mercado brasileiro e para o mercado mundial, certo? Bom, então o grande marco aqui, falando da parte técnica agora da autorização, foi uma mudança em 2025, né? Então a cirurgia robótica ela vai deixar apenas de ser uma escolha premium para quem pode ter acesso e passa a se tornar um direito assistencial. E aqui é um passo importante, deixar claro para vocês, um fato importante. Aqui a gente não está falando que o convênio tem que cobrir, ele é obrigado a cobrir todas as cirurgias. Cirurgia de útero, cirurgia de próstata benigna, cirurgia de rim
com robótica. Não é isso. Tá? O que foi autorizado pela resolução que a partir de 1º de abril, segundo a resolução da Agência Nacional de Saúde, a 654 de 2025, DUT 173, que a prostatectomia radical robótica, apenas a prostatectomia radical robótica, para tratamento do câncer de próstata, passará a ter cobertura obrigatória pelos planos de saúde. Atenção, a obrigatoriedade é específica para câncer de próstata, né? Outras cirurgias ainda dependem de negociações. Então, não está liberado robô, primeira coisa, não está liberado robô para toda e qualquer cirurgia. Então, se você tem um nódulo no rim, vai fazer uma cirurgia robótica, não está no rol ainda. Se você tem uma condição benigna da sua próstata e vai fazer robótica, não está liberado ainda. Se você tem uma hérnia, vai fazer com robótica, não está liberado ainda. O que está liberado é cirurgia para tratamento do câncer de próstata com robô, ok? Bom, quais são as limitações da nossa realidade brasileira? Eu acho que esse mapa aqui, minha equipe foi muito feliz em fazê-lo, né? Representa muito bem como é que está a densidade na distribuição de tecnologias médicas no Brasil. Então, uma enorme concentração na região sudeste do país, claro, com o equipamento robótico já presente em praticamente todas as regiões, região norte, a gente já tem aqui Belém, Manaus está chegando agora, a gente tem, se eu não me engano, aqui em Campo Grande, a gente tem no centro-oeste, Brasília, Goiás também, temos, a gente tem também na Bahia, tem em vários estados aqui, outros estados do Nordeste, claro, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, todos esses estados, mas 71% dos equipamentos de robótica hoje estão concentrados no Sudeste. Então, apesar desse avanço regulatório, nós ainda temos essas barreiras aí que elas vão definir como que nós brasileiros, né, homens brasileiros, vamos ter acesso realmente com cobertura pelos planos de saúde. Ainda existe muito a questão da desigualdade regional, com o Sul concentrando, o Sul e Sudeste, e acesso ao SUS. O SUS ainda tem só 9 unidades no Brasil com disponibilidade de cirurgia robótica, né? E essa portaria de 2025, até mostrar para vocês, a portaria 72/2025, ela visa mudar isso em 2 aspectos. Primeiro, o robô ele não vai estar disponível em todo e qualquer hospital do SUS. Então, provavelmente, nos próximos anos, a rede pública e privada vão definir centros de tratamento de alto volume. E o que é considerado alto volume? Quando um centro faz mais de 300 cirurgias robóticas por ano. Na curva de efetividade, se um centro faz menos de 150, ele tem mais risco de complicações. Então, a eficiência está em centros de alto volume. Então, a robótica provavelmente não vai, no primeiro momento, estar difundida em todo e qualquer hospital, mas ela vai estar concentrada em hospitais de referência para o tratamento oncológico. Para quê? Porque não adianta você ter só o robô, você também tem que ter time altamente capacitado, porque o problema não é o robô em si, o problema também é você ter equipes altamente especializadas nesse tipo de tratamento. Então esse aqui é um outro desafio que o SUS tem, o fator humano. Então temos uma legião de médicos já formados e aqueles que ainda virão. E como que a gente vai treinar esses médicos com qualidade? Não apenas dizer, vai fazer robô, vai dar tudo certo. A gente sabe que não é bem assim. O robô ele não opera sozinho. Ele não vai melhorar um cirurgião que é inexperiente. Na verdade, a tecnologia ela vai ampliar a capacidade e a segurança que é dependente da equipe cirúrgica. Tá? Então, o cenário de política pública aqui, o que a gente tem? No passado, a tecnologia era considerada ainda experimental e cara. Hoje, a gente já tem uma incorporação gradual, né, e preparação de todos os envolvidos aqui, entra tanto serviço público como serviço privado. Essa inclusão ela não vai ser automática, tem que ter um tempo realmente para o sistema se adaptar. E o que a gente vai esperar para o futuro? A expectativa é que a gente até final de 2026 tenhamos cerca de 200 robôs ativos, né, no país e a robótica seja integrada realmente como cirurgia, como uma estratégia de saúde pública. Isso significa que a tecnologia está cada vez mais presente e exige critério na escolha do centro de tratamento. Tá? Então, pessoal, o ponto aqui importante que eu quero trazer para você é que essa individualização de cada caso ela continua. Né? Então, mesmo com essa cobertura que vai entrar a partir de 2026, a partir de março, é importante, claro, primeiro entender se você tem indicação de fazer cirurgia robótica ou não, esse é um ponto, e caso sim, se perto da sua região, você vai ter um centro de referência aí para, enfim, executar esse tipo de procedimento.
A experiência é muito importante da equipe cirúrgica, então busque centros de referência com cirurgiões experimentados. É uma tecnologia com uma longa curva de aprendizado. Não é considerado uma cirurgia simples, é uma cirurgia complexa. Então requer um longo treinamento da equipe cirúrgica. Então muito importante você estar vinculado a esses centros. E a decisão sempre ela tem que ser uma decisão compartilhada entre você, seu médico, a equipe, se você vai fazer cirurgia aberta, laparoscópica ou robótica. O importante é que você seja muito bem operado. E aqui, chegando ao final desse meu vídeo, eu espero que você tenha aproveitado aqui e eu quero fazer você um convite. Primeiro a visitar o seu urologista. Não esqueça, se você tem mais de 40, 45 anos, tem histórico aí de câncer de próstata ou não tem histórico, né? Então procure sempre fazer o seu check-up. Compreender essa tecnologia juntamente com seus direitos aí é o primeiro passo para um tratamento tranquilo, caso você já tenha sido diagnosticado com câncer de próstata. Uma avaliação individual ela costuma esclarecer rapidamente, né, qual é o papel da cirurgia robótica ou a radioterapia ou mesmo a vigilância ativa. Nem todos os casos precisam ser operados, né? E se fizer sentido para você, eu e minha equipe estamos totalmente disponíveis. Aqui embaixo tem um contato da nossa equipe, através do WhatsApp e também do nosso site www.clinicauruonco.com.br. Bom, se você não me conhece, chegou até aqui, já me apresentei, sou Bruno Benigno, urologista. Nós temos uma brincadeira aqui no canal. Quem chega até o final escreve "Eu cheguei até o final" e escreve aí a palavra-chave. A palavra-chave do nosso vídeo de hoje vai ser, coloca assim, vai ser a frase-chave, cirurgia robótica no convênio, ou pelo convênio, cirurgia robótica pelo convênio. Então, considera se inscrever aqui no canal, manda esse conteúdo para alguém da sua família, algum amigo que pode se beneficiar disso. E, por último, quero fazer um convite para você que está passando pelo tratamento ou programando o tratamento do câncer de próstata. Ó, quero mostrar para vocês aqui o nosso site. Aqui no site da Clínica Uruonco, esse site que está aqui embaixo, nós temos algumas ferramentas de cálculo para câncer de próstata. Então você entra aqui, ó, tratamentos, próstata, e você vai ser direcionado para essa página. Aqui eu compilei nesse site todas as ferramentas dos principais hospitais do mundo que calculam o risco de um homem ter câncer de próstata ou alguma complicação após a cirurgia. Então aqui esse bloco, ó, avaliação pré-biópsia. Para quem que é isso? Para aquele paciente que está com PSA alto, tem um toque suspeito e está na dúvida se tem ou não câncer de próstata. Então aqui, ó, você pode clicar, biópsia por fusão, tá vendo? Ele vai jogar você no site dessa instituição aqui, que é a Fox Chase, ó. E aqui você pode colocar seus dados, idade, o valor, ó, idade, por exemplo, esse paciente aqui, ó, idade, 59 anos, PSA de 8, volume da próstata dele de 41 e um PIRADS 4, olha. A chance dele fazer uma biópsia e vir benigno é de apenas 40%. Então essa ferramenta traz isso pra gente. Um outro bloco é a avaliação pré-tratamento. Isso aqui é para homens que já fizeram o diagnóstico de câncer de próstata e querem saber quais são as expectativas de ficar curado. Então aqui é um hospital norte-americano, tá? Que é o Memorial Cancer Center, e você pode entrar aqui e fazer também o seu cálculo de risco. Descendo um pouco mais aqui nas ferramentas, avaliação pós-tratamento. Tirei minha próstata e quero saber qual o risco da doença voltar. Então aqui, ó, recidiva bioquímica, você clica e vai chegar nessa ferramenta de cálculo de risco. E por último, vou tirar a próstata, ou já retirei. Qual a chance de eu ficar com incontinência urinária ou com impotência? Novamente, esse aqui é para impotência sexual, ó, potência after prostatectomy, e aqui recuperação da continência urinária, do controle da urina após a cirurgia. Então, são todas as ferramentas e cálculos que eu sempre faço para os meus pacientes em todas as minhas consultas, e eu espero realmente que essas informações também ajudem você e o seu médico a tomar a melhor decisão. Bom, pessoal, muito obrigado, grande abraço, o vídeo ficou longo, até a próxima, tchau, tchau. Outra coisa, eu gravei semana passada, procure lá, Sala Real de Cirurgia, tem um vídeo de mais ou menos 1h30, 2 horas, em que eu conto toda a trajetória. Eu vou deixar aqui nesse card, ó, aqui em cima. Eu conto toda a trajetória desde o início de uma sala de cirurgia robótica. Vocês vão ver a gente preparando o robô, colocando o equipamento, eu manipulando ali, explicando, eu e o Dr. Rafael, a gente explica passo a passo a cirurgia. Então, se você quer esse tipo de conteúdo, considere assistir esse vídeo aqui que está super interessante, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.